nós estamos finalizando o mês de setembro, mês da palavra, e a Bíblia nos provoca um agir ético e nos faz caminhar por novos caminhos, que são os caminhos de Deus. A palavra de Deus nos faz mergulhar no seu coração, nos mostra Deus para que conheçamos seus caminhos e possamos agir de forma a completar sua bondade para conosco. E a proposta do nosso Diálogos de hoje é olharmos mais de perto o Evangelho de Mateus em seu capítulo 16, dos versículos de 13 a 20. Evangelho de Mateus é um evangelho que nos provoca. E todos nós que nos dizemos cristãos devemos ser provocados. E este texto é chamado como a Confissão de Pedro. Jesus chega e pergunta para seus discípulos: quem diz o povo que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus continua a provocá-los. E vocês? Perguntou Jesus. Quem acham que eu sou? Nós hoje também somos provocados como seguidores de Jesus a respondermos a essa pergunta feita. E Jesus e os seus discípulos estão em Cesareia de Filipe. É a região mais conhecida por ser pagã. Seus habitantes não tinham ligação com a religião dos judeus. E é também uma região de periferia, terra de missão. E é nesse lugar, longe do centro do poder político, econômico, religioso, social, que se deve responder à pergunta: quem é Jesus? E Jesus pergunta para seus discípulos o que as pessoas falam sobre quem seria ele. Não porque estava interessado em saber sua popularidade, mas porque estava expandindo a missão de instaurar o reino de Deus. E há uma mistura de ideias e não muita clareza, segundo a resposta dada. A confusão de quem de fato era Jesus. Pode-se dizer que fizeram uma mistura com figuras bíblicas marcantes do passado, mas que não respondia de fato quem era Jesus. E Jesus faz a pergunta pessoal para os discípulos, aqueles mais próximos, que estavam sendo formados em sua escola de evangelizadores. Pedro então toma a frente e dá uma resposta que aponta de fato quem é Jesus para os evangelizadores. O Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo, o Deus conosco, Emanuel, o Salvador. É Jesus, é Deus que salva. E hoje nós somos convidados a respondermos de fato quem é Jesus para nós. Mais que uma resposta aprendida no livro, numa catequese ou numa ideia de alguma pessoa, nós somos interpelados a darmos uma resposta pessoal. Quem é Jesus para mim? É preciso reconhecer Jesus para que a nossa espiritualidade possa ser de fato encarnada, verdadeira e que dê sentido para a nossa vida. Reconhecer Jesus é fazer experiência de amor com Ele e por Ele. Ele se deixa experimentar, mas é preciso querer. E quem quer, deve buscar. Reconhecer Jesus é buscá-lo constantemente em nosso dia a dia. E a vocação do cristão em nossa igreja é estar em constante busca por Jesus. E quanto mais se busca, mais se encontra. E quem o encontra de verdade não pode guardá-lo para si. Deve comunicar essa boa notícia aos outros. E este evangelho então nos provoca, além de respondermos quem é Jesus, a buscá-lo, encontrar-se com Jesus. Mas para que seja possível, é preciso ter humildade, saber reconhecer-se limitado, saber olhar para a sua vida e ver o que atrapalha este encontro. É saber voltar-se para o caminho do bem, da justiça, da fraternidade. Estejamos em constante busca por Jesus e não nos contentemos em guardá-lo somente para nós. É preciso partilhar nossa experiência. Partilhar a experiência de Jesus na prática, na vivência do dia a dia. Tchau.